Antes de mais nada, obrigado pela presença, galerinha. Questão 77, Unesp 2017. Vamos começar com a 77. Falar o seguinte: em um edifício em construção, João lança para José um objeto amarrado a uma corda inextensível e de massa desprezível, presa no ponto O da parede. O objeto é lançado perpendicularmente à parede e percorre suspenso no ar um arco de circunferência de diâmetro igual a 15 metros, contido em um plano horizontal e em movimento uniforme, conforme a figura. Então ele colocou um prédio para a gente aí de perfil, na vista lateral, na verdade, e ele diz então que o objeto que estava amarrado no ponto O tinha uma cordinha então, e esse objeto foi lançado descrevendo um arco, né, uma semicircunferência, e ele diz então que o ângulo que essa cordinha faz com a vertical é um ângulo θ, e ele diz também que esse diâmetro dessa circunferência que o corpo descreveu no ar foi um diâmetro de 15 metros. O ponto O está sobre a mesma reta vertical que passa pelo ponto C, ponto médio do segmento que une João a José. Então tu vê, né, o João está num ponto, o José está no outro, e ele diz que esse ponto C está bem no ponto médio entre o segmento de reta que liga João a José. O ângulo θ formado entre a corda e o segmento de reta OC, ou seja, vertical, né, ele disse que é constante. Considerando que o seno de θ é igual a 0,6 e que o cosseno de θ é igual a 0,8, a velocidade angular do objeto em seu movimento de João a José é igual a... Linda questãozinha. Bom, primeiro, vem na minha mente que velocidade angular é Δθ sobre ΔT. Eu até saberia, né, que o ângulo descrito foi meia volta. Então eu poderia dizer que o ângulo é 2π radiano, é uma volta, π radiano. Certo? Só que eu não sei quanto tempo demorou para ele completar aquele arco ali, né? Então, por enquanto, pela fórmula diretamente eu não consigo resolver. Mas espera aí. Se eu fosse analisar, fazer um diagrama de corpo livre desse objeto que está pendurado, então o objetozinho aqui é o ponto O, aquele ali é o ângulo θ que a corda faz com a vertical. Se nós fôssemos fazer o diagrama de corpo livre, nós perceberíamos que tem o peso e tem a tração. Concordam comigo? Essas são as forças que atuam no corpo. Esse peso está formando um ângulo θ com a tração. Eu vou poder decompor o peso numa parcela que é perpendicular à tração e uma parcela no sentido, né, numa direção perpendicular à primeira. Ou ainda melhor, eu sei que o ângulo entre a vertical e a tração é θ. Eu poderia pegar essa tração e decompor ela numa tração Tx, que vai fazer o papel de força centrípeta, e numa parcela Ty, que vai anular o peso. Portanto, a força resultante que atua nesse objeto, à medida que ele descreve esse movimento circular uniforme, é a Tx. Eu poderia calcular essa tração Tx fazendo T vezes, sem ângulo, seno de θ. Mas, para isso, eu teria que calcular essa tração, né, para poder calcular a força centrípeta Tx, eu tenho que calcular a tração T. Olhando para o eixo Y, eu percebo que o peso do objeto vai ser anulado pela tração Ty. Já que o peso vai ser igual a Ty, eu poderia então achar a tração, né? Porque o Ty é T vezes cosseno de θ. T vezes cosseno de θ. Quer dizer que para achar a tração T, eu poderia pegar o peso do objeto e dividir pelo cosseno de θ. Como o meu objetivo é achar o Tx, que vai ser a força resultante, no lugar do T eu posso colocar P vezes cosseno de θ, vezes seno de θ. P dividido pelo cosseno de θ. Seno dividido por cosseno, a gente sabe que é a tangente. Então, a tração Tx é m vezes g vezes a tangente de θ.
Por que seria legal eu achar a força centrípeta? Porque força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R. Como eu sei agora uma fórmula para a força centrípeta, né? Porque a força centrípeta é resultante, né, gente? Força resultante igual a massa vezes aceleração resultante. Quando o cara está no MCU, a resultante é a centrípeta e a aceleração resultante é a centrípeta. Eu descobri que a força centrípeta, que é a resultante, é o Tx. Quem é esse Tx? mg vezes tangente de θ. Isso é igual a mv ao quadrado sobre r. Observem que eu não vou precisar da massa do corpo. Pô, que bom, cara, agora eu vou conseguir calcular a velocidade desse corpo, né? Tá dividindo, passa r vezes g vezes tangente de θ é igual a velocidade ao quadrado. Ou se eu quiser achar a velocidade desse corpo, né, seria a raiz de rg tangente de θ. Bom, agora que eu já descobri que eu posso achar a velocidade linear desse corpo, para achar a velocidade angular, eu preferiria fazer v igual a ômega vezes r, né? Descobrir a velocidade, eu posso usar aquela expressão, basta dividir pelo raio que eu acho o ômega. Vamos ver se a gente já substitui os dados. A velocidade do corpo vai ser igual a, se o diâmetro era 15, o raio é 7,5, a gravidade vale 10. E a tangente de θ, tangente é seno sobre cosseno, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então a tangente de θ, 6/8, 3/4 ou 0,75. Ah, agora eu fiquei fã desse cara. 0,75. Eu poderia escrever então que a velocidade é 7,5 vezes 7,5, né? Ou seja, 7,5 ao quadrado, cuja raiz quadrada é 7,5 metros por segundo. Agora que eu descobri que a velocidade linear do corpo é 7,5, eu vou achar a velocidade angular dividido pelo raio, que também é 7,5. 7,5 dividido por 7,5 é igual a ômega. Ômega é igual a 1 radiano por segundo. Eu vou te confessar que eu não tinha resolvido essa questão. Eu tinha olhado para ela e visto, não, já acho que eu sei um caminho para resolvê-la. Então é fundamental que vocês verifiquem o gabarito. Letra A. Bem bonita a questão. Observem também que quando eu faço uma questão dessa maneira, eu tento te mostrar como é que eu acho que o aluno buscaria, né? Porque se ele pede velocidade angular, difícil o aluno já elucubrar um caminho louco, né? Ele primeiro vai ser, é essa forma. E aí às vezes tu vê, putz, não deu. Aí tem que partir para outra, né? Vou ter que buscar outro caminho. Aí acabei fazendo diagrama de corpo livre, consegui achar a força resultante, que era o dx, apliquei na segunda lei de Newton, e aí eu descobri a velocidade linear. E lembrei do movimento circular uniforme que tem uma relação entre velocidade linear e angular. Usei ela para matar a questão. É ainda possível que depois eu pensando um pouco mais, eu acho um caminho mais curto ali, mas né, batendo o olho foi isso que eu enxerguei. Só pedir mais uma, meu querido. Bonita questão, hein? Bonita. 78. Boa.